Nós estamos na série, nesse segundo semestre, chamado Parece, mas não é, surpreendidos pelas parábolas de Jesus. E hoje é uma parábola interessante que a gente conversou. A Luísa estava nesse podcast, então quem quer ouvir a Cozinha da Mensagem, os bastidores, toda terça tem saído o nosso podcast. E hoje a gente vai conversar, geralmente um tempo atrás tinha aquela grande pergunta, o limite do humor, né? Pelo jeito a gente ainda não encontrou, mas hoje é o limite do perdão. O limite do perdão. Qual o limite do perdão? Qual que é o limite entre perdoar alguém e ser feito de otário? É importante isso. Quanto você pode perdoar e a pessoa está abusando de você nesse perdão? Qual que é o limite? Não sei se a gente vai chegar a uma resposta clara, mas isso é uma pergunta que Pedro faz a Jesus. Jesus, qual o limite do perdão? Até onde a gente vai? E Jesus, ele responde com uma parábola. Ele responde com uma parábola, e é nessa parábola que a gente vai tentar entender. Talvez você está vivendo isso, talvez você veio de uma família onde sofreu certos abusos pelo seu pai, pela sua mãe, e carrega até hoje, e prejudicou sua vida. E qual é eu não sei se ele merece esse perdão. Ou alguém que te roubou, ou alguém que trapaceou você, ou alguém que te traiu várias vezes no relacionamento. Então, essa pergunta é importante no Evangelho demais. E Pedro, ele falou, essa pergunta é tão importante que eu quero saber Senhor Jesus, com a Bíblia, me responda, qual o limite do perdão? Então eu quero convidar vocês para abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Deixa aberto sua Bíblia para, enquanto a gente está expondo, você conferindo se o que a gente está expondo realmente está aí na palavra, tá bom? Mateus, capítulo 28, versículo 21 a 35, a parábola do servo impiedoso. Só que o trecho começa no diálogo de Pedro com Jesus. É 18, acho que você falou 28. Mateus 18. Mateus 18. 21. 21, minha dislexia. Eu li 18 e falei 28. Mas eu pensei 18, prometo. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Que Deus ilumine a sua palavra na exposição.
Essa é aquelas parábolas que acaba bem triste, né, gente? Eu estou tentando aqui, que não é aquele final feliz, né? As parábolas de Jesus nem sempre têm finais felizes. E é uma parábola para refletir. É o tipo de parábola que fala, vai no final apresentar dois caminhos e a gente tem que tomar uma decisão. É muito comum isso na literatura de sabedoria no Antigo Testamento, onde você dá duas opções e a pessoa vai ter que tomar um caminho. E é isso que essa parábola está fazendo. Quando a gente olha o contexto de Mateus, isso é muito importante para a gente interpretar a parábola, a gente vai ver que o contexto é de perdão. Um pouquinho antes, Jesus está ensinando como confrontar alguém. Se alguém fez alguma coisa errada contra você, vá sozinho. Se ele admitir, perdoe-o. Se ele não admitir, leve duas pessoas, e aí você vai confrontar com essas testemunhas, e aí se ele admitir, perdoe-o. Se ele não admitir, leve-o à comunidade. Se a comunidade, o caso, ele reconhecer, perdoe-o. Se ele não reconheceu, considere que ele não tem o mesmo padrão do princípio do reino ali, considere-o pagão, ou que não seja alguém que realmente segue as leis judaicas. É isso que Jesus está ensinando. E depois dessas parábolas e tudo aqui, Jesus vai falar sobre divórcio. A gente pode divorciar? Jesus fala, pode, mas tudo isso é porque vocês são duros de coração. Ou seja, vocês só pedem divórcio porque vocês não sabem perdoar. Todo o contexto aqui, presta atenção como isso aqui essa parábola vai falar em todas as direções aqui de Mateus. Ela está falando sobre quanto a gente deve perdoar. Desde o casamento até mesmo alguém que cometeu alguma coisa para nós. E aí Pedro, e a gente vai ter que parar um pouquinho e conversar sobre isso. Pedro, ele faz uma pergunta que para nós não faz muito sentido, porque os números não é assim, né? O judeu, o número tem símbolos. Mas para a gente não, número é número. Número quer dizer exatidão. Quantos anos você tem? Você me pergunta assim, eu tenho X anos. E quando você vai ficando mais velho, você gosta de arredondar para baixo. O judeu faz isso tranquilamente. E para nós não, você está escondendo, tem que falar certinho. Né? A gente é a era do GPS, onde tem que ser certinho um número para achar. Naquela época falava, onde você mora? Perto da montanha tal. Você que vai achar depois. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro chega e faz assim, Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? 7 vezes? E 7 é um número do que é completo. Porque o mundo foi criado em 7 dias, a semana tem 7 dias, e no 7º dia você adora o Senhor. Então, assim, tudo assim, a gente tem um número para perdoar, porque senão eu vou ser feito de otário. Então, 7 vezes é bastante. Pense em alguém te engana uma vez. Tem até um ditado, uma vez a culpa é dele, de quem te enganou. A segunda vez a culpa é sua. Então, assim, isso não é bíblico, tá, gente? Estou deixando bem claro aqui. Isso aqui é a gente aqui. Isso aqui é o nosso jeito de ser. E aí, Pedro está sendo generoso. Pedro está falando, então assim, perdoa uma vez. Então perdoa a segunda. Perdoa a terceira. Gente, quem perdoa 3 vezes? Perdoa 4, perdoa 5, perdoa... Então, se perdoarmos 7 vezes, já está bom, né? Alguém na nossa cultura falaria, você ainda já é otário, mas tá demais. E aí Jesus responde um troço mais doido ainda. Não, perdoe 70 vezes 7. Da onde Jesus... O que é isso, gente? Vamos chamar alguém da cabala aqui para explicar a gente, numerologia, o que é isso? Mas é porque a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente corre... Sabe aqueles capítulos de genealogia? Aí desse veio fulano, a gente geralmente pula, né? Você não está entendendo esse texto porque você pulou no capítulo 4 de Gênesis, a genealogia de Caim. Eu também fiz isso muitas vezes, mas até a gente chegar e falar, cara, tem que ler a Bíblia de forma séria. E é mais ou menos assim, o primeiro assassinato que a gente tem na Bíblia é Caim, que mata o seu irmão Abel, os dois são filhos de Adão e Eva. E aí quando Deus vai confrontar Caim e vai penalizá-lo, e a pena seria matá-lo também, porque o sangue do irmão clama, Deus perdoa, é o primeiro perdão que a gente vê narrado ali, meio que de forma mais clara, sobre Caim, o primeiro assassino. E aí Caim fala, o Senhor está me perdoando, mas quem está do meu lado não vai me perdoar, eles vão me matar. E aí Deus vai dar uma marca na testa de Caim, dizendo, se alguém não seguir o meu perdão, eu vou vingar você. E aí Caim, olha que é bem simbólico, tá, gente? Caim tem essa marca dizendo, eu fiz um erro fatal, mortal,
Só que eu fui perdoado por Deus e eu tenho essa marca que se você for vingar o sangue que eu derramei, Deus vai vingar. Bom, o texto continua no capítulo 4 e vai falar que Caim gerou não sei o quê, você pulou, você perdeu Lameque. Lameque é o primeiro guerreiro, rei de uma cidade, é o primeiro a construir uma cidade, o texto vai dizer. Ele é o primeiro rei poderoso, e ele é tão cruel e tão severo. Primeiro que ele faz um cântico para dizer que ele tem várias mulheres, ele não tem só uma mulher, ele é o primeiro que começou com essa palhaçada. E aí ele fala assim, eu tenho muitas mulheres porque eu mando, eu uso elas, eu torno elas escravas. E digo mais, o meu descendente foi vingado 7 vezes, o meu descendente foi vingado 7 vezes por Deus. Mas quem for vir contra a minha cidade, ou quem for vir contra mim, vai ser vingado 70 vezes 7. E lá está essa frase. E Jesus usa a mesma frase para trazer Lameque para aqui, para o texto. Ou seja, presta atenção que isso aqui é importante, senão a gente nem entende direito a parábola. Ele vai falar o seguinte, quando Pedro pergunta, eu tenho que perdoar 7 vezes? Ele está trazendo a Bíblia. E Jesus responde com a Bíblia, não, 70 vezes 7. Ou seja, o reino que eu estou trazendo, o reino que Lameque trouxe, ou que Caim trouxe, ele vinga 70 vezes 7. Ele leva à destruição do dilúvio. Mas o reino que eu estou trazendo, perdoa 70 vezes 7. Não é para você fazer conta, e eu não sei fazer a conta, alguém pode até fazer, deu 200 e não sei o quê. 400, isso. Você vê que é maravilhoso a minha, né? 490. Não é isso. Até porque, se um dia tiver aquele telão no céu, eu acho que não vai ter, tá? Mas dizem que vai ter um telão no céu mostrando nossos pecados, no data show. E eu acho que é uma interpretação errada, por isso que eu acho que não vai ter. Mas tudo bem. A gente vai passar de 490. Então, assim, Jesus está trazendo, dizendo, olha, vocês conhecem a história do rei Lameque, que ele é tão justo, tão vingativo, que ele fala que é mais vingativo que Deus. E ele é 70 vezes 7. O meu reino é tão perdoador, que vai reverter o que o pecado dos homens fizeram. Isso já traz... Caramba! E o pior é que todo mundo que está ouvindo Jesus está entendendo a referência. Só que ele só fala 70 vezes 7. A gente não pega todo esse passado que está aqui, que todo o povo que está ouvindo de Jesus, ele sabia das histórias de Israel. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que assim, os que perdoam não buscam a lei, mas buscam o amor. Olha só, Pedro está querendo uma referência de um versículo para saber qual o limite do amor, qual o limite do perdão. E Jesus está falando, minha filha, o limite do perdão é até derrotar o mal. É até derrotar os vingativos. É nunca exigir vingança. E a pergunta que me faz aqui para a gente refletir é, o quão rápido, quando somos ofendidos, deixamos de invocar as partes da Bíblia que falam de perdão e começamos a invocar as partes que falam de juízo. Porque a gente sempre ouve assim, Deus é amor, mas também justiça. Deus é amor, mas também vingança. E está certo teologicamente. A gente quer colocar tudo junto. O problema é que nós invocamos isso por quê? Porque queremos parar de perdoar? Porque queremos falar, não, a gente é amor, mas assim, não é otário. Ou porque a gente quer que a nossa igreja não seja mal vista. Não, está na hora da gente excluir essa pessoa, porque Deus é amor. Mas também o que vão dizer da gente? Porque Deus também é justiça. Que aqui... Só nesse começo, a gente já está vendo que esse tipo de invocação, quão rápido a gente para de falar do Deus de amor, quando a gente é ofendido, porque quando a gente é o ofensor, a gente chama, Jesus fala para perdoar. Mas quando a gente é ofendido, a gente já tira essa parte da Bíblia, a gente já vai direto para a vingança. A gente chama o Deus de Caim. Ou não, o Deus de Lameque. Então, essa é uma pergunta, como é que vocês veem esse começo aqui, que a gente já é confrontado com 70 vezes 7. Eu acho que a gente tem a tendência
a se colocar como o acusador, né? Ou então, quando alguém faz algo para com a gente que nos fere, é muito mais automático a gente se colocar na posição de querer que a justiça seja feita nos nossos moldes, da maneira como a gente imagina que seja essa justiça, né? E eu acho muito confrontador como Jesus vem e nos tira dessa posição de acusadores e nos coloca numa posição de réus, né? Do tipo, se fosse você no banco dos réus, que você está colocando ali aquela pessoa, como você gostaria que te tratassem? Com que medida, né? E eu acho que o processo do perdão, para mim, é muito esse processo de deixar que Deus seja justo no tempo dele, da maneira dele. E aí eu vou trazer uma experiência pessoal, assim. Depois da minha primeira licença maternidade, eu fui muito injustiçada no trabalho que eu trabalhava na época. Eu trabalhava num banco e era uma cultura muito de meritocracia, de performance. Quem está dentro do mundo corporativo sabe disso. E eu dei 250% de mim assim, durante a minha gravidez. Ao ponto de, no último dia de trabalho, eu estar até às 10 horas da noite lá. E me foram feitas promessas. Não, a gente é meritocrático. Então, o fato de você estar de licença maternidade não vai influenciar em nada nos resultados, naquilo que a gente vai te presentear ou não. E não só influenciou, como eu fui puxado o tapete por uma outra pessoa, um homem que tinha tido filho na mesma época que eu, mas voltou 15 dias, né, depois de 15 dias. E aquilo bateu forte em mim, assim, eu pensando, cara, eu fui muito injustiçada. Muito injustiçada. Eu estou com muita raiva, não tenho vontade de voltar para lá. E nas minhas devocionais, isso é uma coisa que um dos nossos mestres espirituais, né, o Ricardo Barbosa, estava comentando com o Valdinei aqui. Ricardo Barbosa fala muito sobre isso, de que os salmos nos mostram que a gente pode expressar nossa raiva diante de Deus, né? Então, eu estava expressando ali a minha raiva diante do Senhor e falando, Senhor, isso é injusto, eu não tenho o que fazer, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como ir trabalhar todo dia encarando as pessoas que me puxaram o tapete. E ter uma atitude de amor para com elas, né? E aí eu lembro que nessa época o Senhor falou muito ao meu coração através do Salmo 37, que falava justamente isso. Não se perturbe com a injustiça, porque eu sou Deus de justiça e no tempo certo a justiça me cabe. E eu acho que o que eu aprendi nesse processo, que foi um processo de perdoar essas pessoas, foi que eu precisava abrir mão da vontade de ser juíza deles, de fazer a justiça com as minhas próprias mãos. E entender, Senhor, a justiça é sua. A mim me cabe deixar que o Senhor faça justiça, no seu tempo ou não, da maneira como você quiser, né? E eu ficar carregando ódio, rancor para com essas pessoas, só estava me ferindo. E não, né, causando nenhum tipo de justiça para com aquela situação, né? Então, acho que isso, trazendo um pouco assim, da minha vivência com o perdão, acho que seria essa. O que eu me chamou muita atenção a história, né, a parábola. Quando, primeiro, né, Pedro perguntar quantas vezes? 7, né? Acho que 7 também significa o número da perfeição, né? Tem até quando nós vamos nos tornar perfeitos, né? E a gente esquece da nossa natureza pecadora, né? Então, a perfeição vai ser atingida, acho que quando Jesus voltar e nos restaurar. Então, essa expectativa de Pedro, quando, né?
não é, a perfeição não vai ser atingida aqui, agora, ou cada vez que a gente erra, pede perdão. Claro, né, vamos evitar voltar no mesmo erro, mas a perfeição não é um lugar onde a gente chega, né? É mais um caminho que a gente não desiste de percorrer, talvez. E o servo, né, quando ele diz, era uma dívida impagável, né? Ele diz: tem paciência comigo que eu vou te pagar. Me parece que ele está indicando que ele não tem noção. Ele não tem noção da dívida dele, porque como assim eu vou pagar? Né? E aí, a hora que a gente fala, né? Não, mas eu estou bem com Deus, né? Eu ajudo aqui, eu faço ali. Poxa, né? A gente não tem noção de como Deus nos enxerga. E aquilo que o Marcos falou, poxa, se aparecer num telão, quem não tremer disso, quem não tremer dessa situação, não sei, eu tremo. E é interessante a parábola. Deixa eu recontar, melhorar a parábola de Jesus aqui um pouquinho. O Paulo adora essa parte, Bia. A parábola ela tem 3 momentos interessantes. Ela fala de um rei que é diferente de Lameque. É um rei de uma cidade. E esse rei, ele é muito poderoso. E ele decide cobrar. Olha que interessante, parece o Lameque falando. Ele decide cobrar todo mundo que deve. E chega essa pessoa que deve milhões. E o texto é porque é em quilo de prata, mas assim, mostra assim que as gerações vão vir e ele não vai pagar aquela dívida. Tá? E fala assim: me pague o que você deve. E o cara fala que não consegue pagar, não consigo. E aí o rei fala: então você sabe como é que é a lei. A lei é que você vai escravizar os seus filhos, olha só, vai escravizar sua esposa e vocês vão trabalhar até conseguir pagar. Ou seja, vocês vão trabalhar o resto da vida e não vai pagar. E os filhos, você vai fazer uma geração de uma dívida impagável. E aí ele se ajoelha e implora misericórdia para aquele rei. Vamos lembrar que a gente é uma cultura pós-cristã. Pelo menos aqui. Então, para nós, perdoar é algo nobre. A gente está cansado de ver filme que o mocinho está lá para matar o vilão que é maldoso e ele baixa a arma. Certo? Lembra essa cena? Essa cena tem milhares de filmes. Ele vai, você fica assim: mata ele, agora é a sua vez. Ele: não, você não merece. Aí ele perdoa, aí ele vira de costa, aí o bandido tira uma arma do nada, não sei porque ele estava o tempo todo ali, mas ele não tirou, tira uma arma do nada para matar o cara de costa. Aí o mocinho vira e mata, e aí você se sente satisfeito. Ele perdoou, deu uma chance, e agora ele matou, mas agora, você viu, né? O bandido não aceitou a chance. Não é esse o roteiro, gente, dos mocinhos que a gente fala? E aí, mas naquela época, perdoar é alguém mole, e um rei não faria isso. O modelo era Lameque. E aquele rei, Jesus está dizendo que perdoa. É ruim até para os pares. Se você cara, é ruim para a duração do reino. Se você ficar perdoando dívidas como essa, seu reino não vai durar. Você percebe que Jesus está... Aqui já tem um parece, mas não é. Parece que esse rei está sendo aplaudido, mas ele não está sendo para quem está ouvindo. E ele pega e perdoa. Perdoa a dívida daquele cara. Fala: pode ir. Troca a cena. Aquele cara sai tão desnorteado. Em vez dele focar no perdão, ele foca naquele outro cara que estava devendo. Como se aquele cara estivesse devendo. E aí ele vai falar de uma dívida de milhões e vai falar de uma dívida de R$2.000, como se fosse. Como se os R$2.000 resolvesse o problema anterior. Não resolveria. Mas ele fala assim: o desgramado está me devendo R$2.000. Eu não teria passado por essa vergonha se todo mundo que estivesse me devendo pagasse. Não é verdade. E aí esse cara ele vai atrás, segura ele pelo colarinho e fala assim: me paga os R$2.000 que você me deve. E o cara fala: eu não tenho esse dinheiro. E ele não tinha mesmo. E ele se ajoelha. E a cena é igualzinho. Só que agora Jesus coloca o servo impiedoso no lugar do rei. Olha que bacana. Essa história é perfeita, simetricamente. E aí, a cena está igualzinha. Está todo mundo olhando. Só que ele fala assim: eu não te perdoo. Eu não te perdoo. E você vai agora para a prisão. E até você pagar tudo que você me deve. Porque essa era a lei. De novo. Esse cara, presta atenção que eu quero que vocês tenham um pouquinho mais de misericórdia com esse cara, porque vocês e eu somos esse cara, então a gente precisa entender ele. Se você está achando que você é outra pessoa nessa parábola, você ainda não entendeu a parábola.
esse cara, nenhuma vez que ele foi perdoado, foi colocada essa regra. Então agora você tem que perdoar todo mundo. A regra, a lei da época, se alguém não te pagar, na hora que tem que pagar, exija a prisão. Como a lei fala para Luísa, se você processar esse banco, tu vai ganhar milhões. É isso que... porque minha esposa passou pela mesma coisa. E a gente recebe telefones até hoje de escritórios de advocacia falando, eu vou fazer a cálculo para você. Eu sempre falo, amor, tem certeza que a gente não vai nada? E porque é isso, a lei. E eu não estou dizendo para você não procurar os seus direitos. Não é isso que a parábola está dizendo. Tá? Deixar bem claro aqui. A parábola está dizendo que... A parábola está dizendo que aquele cara, ele estava cumprindo aquele pequenininho que ele era de justo. Porque Deus é amor e Deus é justo. Ele talvez falou, mas Deus também é justo. Então, minha parte aqui, eu quero o que é justo. Mesmo que eu tive o amor. E aí, a parábola poderia acabar aí, normal. Aquele rei nunca tinha falado, agora você vai ter. Só que mostra que não. Que a lei daquele reino era diferente. Os pares daquele servo falam, gente, os pares são os caguetas. Eles olham e falam, gente, que coisa, esse cara não conseguiu passar um pouquinho do que recebeu do rei para o próximo. E vai contar para o rei. E o rei volta atrás, 2 desonras. Primeiro, perdoar demais. Segundo, voltar atrás. Ele volta atrás, chama de volta. Eu que faço as regras aqui, chama de volta. Aí chamou de volta e falou, você não conseguiu perdoar alguém que devia 2.000, sendo que você devia para mim bilhões. Agora eu volto atrás, você vai ser preso, torturado, e vai ficar até quando você pagar. Eu tenho que falar isso porque Jesus contou, nem queria contar esse final da parábola. E aí você fala assim, gente do céu, agora o negócio não complica? Não complica, gente. E é porque esse reino aqui, ele é um reino de amor e de justiça. É verdade essa frase. Só que a justiça contra quem não sabe viver o perdão. É uma regra clara. É quem não sabe viver o perdão. Então a gente facilmente esquece de perdoar quando a gente não foca no perdão do rei. Se você, toda vez que você for ofendido, focar em você, você sempre vai exigir a lei. E você vai encontrar na Bíblia bons versículos para exercer sua lei. Mas se toda vez que você for ofendido e eu for ofendido, eu focar no perdão do rei, aí você só tem que procurar um versículo. Ou uma passagem, a cruz. Não tem outra. Não tem outra forma. E essa é a lei desse reino. Porque Deus é amor e Deus é justiça. Nunca esqueça. Mas justiça é o quê? Sobre o perdão. E não sobre você e os seus direitos. E nem eu sobre os meus direitos. Porque se a gente for exigir... Eu tinha uma música, eu sempre critico essa música. E coitado, eu nem sei se é quem faz. Me perdoa, eu não sei quem me perdoa, viu? Se chegar até você. Mas assim, ele falava assim, eu quero restituir. Eu quero de volta o que é meu. Se você fizer essa oração para Deus, essa canção para Deus, muitas vezes você vai ir para o inferno. Porque a única coisa que Deus pode restituir para você é o caminho do inferno. Cuidado. Cuidado para não exigir de Deus os seus direitos. Porque os seus direitos é a morte eterna. Não outra. Então assim, a gente tem... Que teologia é essa que a gente está fazendo, que escolhe os versículos e dispensa outros? Que acha que a gente é o cara que está entendendo a teologia. Não, Deus é perdão, mas é justiça, então eu vou exigir. Isso vai levar a gente à perdição. Então assim, eu me vejo várias vezes não perdoando, porque eu começo a me focar no centro, parece que eu sou o Deus. Eu me coloco na parábola como o rei. E toda vez que a gente tem o cargo do rei, porque é o que acontece na segunda cena dessa parábola, é a mesma história, só que agora ele é o rei, a gente se pega como Lameque. A gente quer justiça 70 vezes 7. Para nós, a gente quer a lei. E isso só tem um caminho. Afastar de Deus. Esse não é o reino de Deus. Esse é o reino dos homens.
Você sabe, Marcos, que às vezes a gente ouvindo isso, né, e esquecendo do contexto em que esse trecho está inserido, porque Jesus não está falando para você ser ofendido e não ficar nem aí. Ah, tá bom, não estou nem aí. Ah, vou fingir que não aconteceu. Não, ele vem de um contexto que ele, o títulozinho é Como Corrigir um Irmão. Então, o perdão, ele não pressupõe uma falta de confronto ou uma falta de conversa. Inclusive, eu acho que a gente, na nossa cultura brasileira, a gente tem bem pouca habilidade de confrontar em amor e reconciliar, né? E Jesus veio para o ministério da reconciliação. Então, eu acho que é interessante a gente trazer à tona isso, de que quando Jesus está falando aqui, perdoa 7 vezes 7, ele está falando de um contexto de, se alguém, ele fala, se um irmão pecar contra você, ali no versículo 15, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Conversa com ele sobre isso. Expõe isso para ele. Não com raiva, não como alguém que quer puni-lo, mas exponha isso e dê a ele a oportunidade de se justificar ou de trazer, né? Então, eu acho que esse processo do perdão, e eu acho que entender o perdão como um processo, esse 70 vezes 7, não necessariamente como novas infrações, mas às vezes você passar pela mesma pelo perdão pela mesma infração. Porque o perdão não é uma coisa que você faz e perdoei, nunca mais vai doer. Muito pelo contrário, acho que você vai ter que perdoar toda vez que voltar a doer. Toda vez que aquilo vier à tona novamente, você vai ter que abrir mão do seu lugar de juiz e falar, cara, eu perdoei isso. Então, acho que a gente precisa, talvez, desvencilhar essa imagem que a gente tem do perdão como um ser super iluminado, que as pessoas podem fazer o que quiserem comigo, que eu perdoo, aquilo não dói. Não, o perdoar dói. Vai continuar doendo. Às vezes, perdoar vai envolver você colocar limites, você se distanciar. Você pode se distanciar e ainda ter perdoado. Parece que perdoar é você superar a dor. Confrontar é você superar a preguiça. Eu tenho preguiça de confrontar, gente. Eu ontem mesmo, está falando comigo aqui, eu vou ter que corrigir uma coisa que eu fiz ontem. Ontem eu estava num grupo de WhatsApp, que eu nem queria estar naquele grupo, sabe? E uma pessoa me ofendeu e eu falei, eu saí do grupo. E a minha esposa, por que você saiu? Eu falei, porque se eu ficar eu vou ofender essa pessoa, eu vou falar umas coisas. E para mim é muito melhor só sair do grupo. Deixa o povo lá, eu não quero. E aí Deus está falando comigo que eu vou ter que chamar essa pessoa no privado. É muito ruim, que preguiça. Eu não quero. Eu não quero isso. E, gente, olha, a gente que lida com pessoas que foram traídas no casamento, geralmente quem foi traído no casamento, ela sempre fala a mesma coisa. Eu não me pus nessa situação. Por que agora eu tenho que conversar e eu ainda tenho que enfrentar e viver isso de novo? Eu não quero. E tem razão. Porque isso tem vários níveis. O meu de ontem é facinho. Não vai doer tanto, é só uma preguiça. Mas quão maior é isso, é difícil. Mas, mesmo assim, a parada, parece que a parábola vai contar sobre esse confronto que vai haver, vai ter que haver, e tem que haver humilhação. Na parábola tem nos dois sentidos tem assim, me perdoa, eu não consigo, precisa ter um reconhecimento, nada disso exclui tudo isso. Não é um perdão que a pessoa nunca fugiu para não pagar. Pelo menos aqui na parábola, você tem confronto, você tem uma humilhação no sentido de, eu quero me humilhar, eu quero pedir. Existe todo um processo aqui. Porque a grande questão aqui está se discutindo. Quando você for conversar e a pessoa se humilhar pela 20ª vez, o que a gente tem que fazer? Perdoar. Não está falando assim a pessoa que fala, não estou nem pedindo perdão para você. Não é isso que Deus não está tratando isso. Porque se a pessoa nunca pediu perdão, você tem que perdoar. Mas é uma outra coisa. É como que a Luísa falou na primeira vez. É uma coisa mais por você continuar caminhando bem do que a pessoa ali. Acho que a parábola mostra também que o servo, né, de certa forma, banalizou o perdão divino, né? Banalizou o perdão do rei. Né? E isso tem consequências,
Porque o perdão que nos foi dado através do sangue de Jesus, né, um cordeiro puro e perfeito, vertido na cruz, é de preço incalculável para cobrir pecados incalculáveis e incessantes da nossa parte. Sabe que eu penso, Cláudio? Que assim, aquele cara, ele foi perdoado por Deus, pelo rei, mas ele decidiu viver como se ele não tivesse sido perdoado. Ele ainda achava que ele podia pagar aquela dívida. Ele falou, vou cobrar todo mundo que me deve, porque é muito humilhante eu viver com esse perdão. Então, é o orgulho, né? Me joga muito lá embaixo. Então eu vou cobrar. E toda vez que a gente é perdoado por Deus, mas quer viver como se a gente pudesse comprar a presença de Deus, o céu, fala, na verdade é muito humilhante eu mereço, Jesus ter que morrer na cruz por mim. Então eu vou provar que eu mereço. Eu vou provar que quando chegar lá no céu, Jesus vai falar, eu morri por todo mundo, menos por você, porque você foi tão bom. Eu estou ridicularizando, mas essa é o que está por trás de quem não perdoa. É o que está por trás da gente, de mim. No final das contas, o perdão de Deus, ou o fato de Jesus ter que morrer na cruz, é tão humilhante que eu quero não precisar passar por essa humilhação. Eu quero falar, eu fui perdoado, mas assim, meu perdão é desse tamanho, eu fiz depois por merecer. Eu voltei, eu virei pastor. Sabe? Eu estou ali, a gente construiu uma igreja que não para de crescer. A gente fez coisa pra caramba. Eu permaneci casado mesmo, às vezes com vontade de separar. Eu não bati no meu filho quando eu vontade de dar um soco nele. Eu fiz coisas, eu sou um bom crente. Eu sou. Você percebe que as parábolas vão se repetindo? E que, na verdade, quando alguém faz uma coisa comigo, ele não é. Então, mas, gente, eu tenho direito de não perdoar. Eu tenho direito de segurar isso. Porque Deus é amor, mas é juízo. E é verdade, Deus é amor, mas é juízo para quem não sabe viver nesse amor. Presta atenção, o reino de Deus tem regras claras de justiça. Não é qualquer coisa. Só que a regra clara nessa parábola é: o meu reino vai ser reconhecido quando vocês perdoarem uns aos outros. Jesus fala isso no Evangelho de João. Toda vez que vocês perdoarem uns aos outros, eles me virão. E essa é a regra do meu reino. E se você não for viver na regra do meu reino, tem juízo sim. Tem sim. Será cobrado da mesma forma. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Eu sempre tive problema com esses versículos. Do mesmo jeito que você julgar, você será julgado. Me dá a impressão, e eu na minha teologia sistemática falo assim, então o padrão de Deus é de acordo com os homens, então Deus não tem padrão? Ele julga de acordo com o mal? Não, Deus tem um padrão. E o padrão de Deus é lá em cima. Você só vai ter relacionamento com Ele se você for 100% justo. E aí Deus deu a lei de Moisés. Qual é a lei de Moisés? Para você ser 100% justo, você tem que fazer tudo isso. E por séculos o povo judeu ficava lá. Cara, é impossível, tem que ser pela graça. É impossível, tem que ser o Deus de amoroso. E já está no Antigo Testamento. É impossível, mas não estava... Tem alguns que falam, é impossível, mas eu acho que eu consigo. E aí quando chega Jesus, ele vem falar, o meu reino é de amor e perdão. Mas se você quiser julgar os outros segundo a lei, você será julgado segundo a lei. Se você não cumprir tudo, você não entra. Mas aqueles que falarem, eu não consigo, isso é uma dívida muito grande para eu conseguir pagar para o meu Deus. E você assumir que você vive na graça, você assumir que você só está perto pelo perdão, você será julgado do mesmo jeito. Por isso que perdoe as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores, porque eu já vivo nesse meio. Você não tem como dar o que você não recebeu. Se você é um copo vazio de perdão, você nunca vai dar perdão. Mas Jesus, quando ele foi mais humilhado, sem ter pecado, sem ter feito nada de errado, ele foi torturado, humilhado na cruz.
Em Lucas 23, 34, ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele derrama o perdão do rei. E o perdão do rei enche a nossa alma de perdão. Hoje nós temos vida pisando no perdão de Jesus da cruz. E por isso que a gente fala que não tem como não perdoar. Não por uma lei. Nossa, eu não posso te perdoar, eu sou obrigado. Não. Eu não posso te perdoar porque eu tenho perdão transbordando. Eu não posso. Não é que eu sou agora, você está numa lei. Você não é obrigado a perdoar ninguém. A questão é a seguinte: está transbordando o perdão da cruz, se você recebeu. E aí você perdoa quem te ofende. Baixe sua cabeça e traga à memória quem te ofendeu. E entenda que todos nós somos servos impiedosos. Todos nós estamos nessa segunda parte da parábola. Mas todos nós recebemos o perdão da cruz. Diferente de muitos, nós ouvimos a voz de Deus e fomos perdoados. E toda vez que você exige a lei da Bíblia e algum versículo que é para você justificar o não perdão, você está voltando, você está negando a cruz. É pesado como a parábola é, mas eu quero dizer que o amor de Jesus transborda. E você pode buscar nesse amor viver na base do perdão da graça. Senhor Jesus, faz isso com a minha vida. Faz isso com a vida de todos nós aqui da comunidade, Senhor. O seu perdão já está transbordando, mas a gente continua achando que somos copos vazios. Que a gente perceba e que a gente viva esse perdão, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Restitui. Não é essa. Fica de pé junto comigo. Você está estragando a pregação com a piada. Te amo, Deus. Essa é melhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.